Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, para a nossa rápida reflexão dessa manhã. Efésios capítulo 5. O título da minha mensagem é Embriaguez Espiritual. Antes da gente poder ler a passagem que eu reservei para a nossa reflexão, eu quero tecer alguns comentários com vocês a respeito dessa carta. Efésios capítulo 5. Se você estiver tendo alguma dificuldade, você vai lá para o final em Apocalipse, vai voltando, você vai encontrar Hebreus, que é bem grande, e aí um pouquinho antes você vai encontrar Efésios. Efésios capítulo 5. Mas antes, deixa eu tecer alguns comentários a respeito dessa carta para vocês. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, que foi citado aqui pelo Cristiano, né? Como uma pessoa que provavelmente nós entendemos que tinha uma baixa visão. Ele fala em algumas cartas assim: vede com que letras grandes vos tenho escrito. Ele fala de um espinho na carne. Então a gente leva a crer que ele tinha alguma dificuldade assim. E ela foi escrita, Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, e tem uma outra carta irmã. Como assim uma carta irmã? A carta de Colossenses, a Epístola aos Colossenses, é uma correspondência muito parecida com o livro de Efésios. Eles têm paralelos, têm blocos parecidos de assuntos. Então tudo indica que Paulo escreveu aos Efésios e depois ele repetiu as palavras, enviando uma carta semelhante para os irmãos de Colossos. Então é importante você entender que Efésios e Colossenses são cartas irmãs para a teologia. A gente não sabe se ele escreveu isso a pedido dos irmãos. Pode ter seus irmãos de Colossos, né, que pediram: o senhor mandou, Paulo, uma carta muito bacana para o pessoal de Efésios, manda para a gente também. Ou pode ser que ele mandou para os irmãos em Éfeso e teve um resultado muito positivo para a igreja lá, e ele falou: eu vou escrever uma outra carta. Como na época não tinha como salvar no computador e mandar de novo, ele teve que tentar lembrar o que ele tinha escrito e de memória escreveu a nova carta. Por isso as duas cartas não são idênticas, elas têm semelhanças, elas são parecidas, porque provavelmente ele escreveu de memória a carta aos Colossenses, tentando mandar o mesmo conteúdo que ele tinha mandado aos irmãos de Éfeso. A carta de Efésios, em nossa Bíblia, ela tem 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, eles são mais teóricos. Os 3 capítulos seguintes são mais práticos. E os versos que a gente vai ler agora, está no centro do capítulo central da parte prática da epístola. Ou seja, o capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 4, 5 e 6 falam da parte prática. E o capítulo 5, a gente vai ler, está no meio dessa parte prática. E no verso que a gente vai ler, o verso 18, a gente tem o âmago, né, o centro do capítulo 5. O que será que Paulo quis dizer de tão importante e prático para os irmãos? Vamos ler? Capítulo 5, verso 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que Paulo quis dizer de tão importante para os irmãos de Éfeso? Não se embriague. Decepção, né? Que triste. Você fala: não, no centro da carta de Paulo, na parte mais importante, prática, o que Paulo falou? Ele falou sobre estudar a lição, sobre estudar a Bíblia, sobre orar, sobre jejum. Ele falou sobre a importância de frequentar o culto? Não. Ele falou: não se embriaguem com vinho, irmãos. Provavelmente os irmãos daquela igreja estavam tendo alguma dificuldade, né? Tinha alguns irmãos com problema com a bebida alcoólica lá nessa igreja. Mas o certo é que é estranho como o apóstolo Paulo fala de bebida, mas ele não só fala de bebida, ele continua, ele diz: enchei-vos do Espírito. O que ele quer dizer com isso? Não se embriague com vinho, se embriague com o Espírito Santo. Se a gente pudesse traduzir de uma maneira simples, é isso que ele falou. Não se embriague, não fique bêbado com vinho, fique bêbado com o Espírito Santo.
E aqui tem uma expressão interessante, essa palavra aqui, enchei-vos, em português, ela é uma espécie de imperativo. Quando a gente vê enchei-vos, é um imperativo, só que no grego, essas palavras estão no passivo. Então seria mais como um deixem-se se encher, estejam dispostos a ser enchidos. E eu dei uma conferida na nova versão que a Sociedade Bíblica do Brasil está produzindo, da Revista e Atualizada, e já está modificado. Lá está sede enchidos, ou permitam-se encher. Essa pequena tradução aqui é muito interessante. O meu passador parou de passar, vocês me ajudam aí? Não sei o que aconteceu. Agora está passando, muito bem. Deixem-se encher. Por que Paulo fala dessa maneira para os irmãos? Vocês acham que eles não eram cheios do Espírito Santo? Será que naquela igreja não tinha gente com o Espírito Santo no coração? O que vocês acham? Tinha ou não? Tinha. Mas talvez eles não estivessem o quê? Cheios. Agora está funcionando, eu acho. Tá, obrigado. Eu acho que, na verdade, a igreja até tinha o Espírito Santo, mas não estava embriagada com o Espírito Santo. Porque como é que funciona a embriaguez? Como é que funciona? Tem como a pessoa ficar meio embriagada? Ou está embriagada ou está sóbria. É ou não é? Tem como você explicar para o guarda, na hora que para na lei seca, fala assim, não, seu guarda, eu não estou embriagado, eu estou meio embriagado. Existe essa possibilidade? Ou está sóbrio ou o quê? Ou está bêbado. Talvez a pessoa que esteja bêbada pense que está sob o controle das suas ações. Mas se a pessoa está bêbada mesmo, ela está bêbada. Não existe um meio sóbrio. Assim é o Espírito Santo na vida espiritual. E por isso Paulo talvez tenha falado com essa igreja e falado assim, o vinho tem um efeito dominador sobre a vida da pessoa. O Espírito Santo também tem um efeito dominador sobre a vida do cristão. E se você não está deixando que o Espírito Santo domine a sua vida, tem alguma coisa de errado. Se você está sendo dominado pelo Espírito Santo, você faz o que normalmente você não faria. Já viu aquele bêbado que tem bem tímido, mas quando ele bebe ele fica extrovertido? Ele faz o que normalmente ele não faria. Ele é bem medroso, mas quando ele toma umas, ele fica corajoso. O efeito do vinho, o efeito do álcool, faz com que ele tenha uma atitude que normalmente ele não teria. E o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, não vos embriague com vinho, se embriague com o Espírito Santo. Por quê? Porque se você for cheio do Espírito Santo, embriagado pelo Espírito Santo, você vai ter comportamento que normalmente você não teria. Exemplo, é normal a gente ser ofendido e querer virar o rosto para ser ofendido de novo? O normal é o quê? Vingança. É vingança, é descontar. É normal a gente querer fazer o bem? Não. Certo é cada um por si, Deus por todos. E pronto. Quem tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, tem um domínio do Espírito Santo sobre a sua vida e começa a fazer coisas que normalmente ele não faria. Por isso o apóstolo continua falando aqui nesses versos, eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta. O verso seguinte, verso 19, continua falando sobre a vida daquele que é embriagado pelo Espírito Santo. Quais são os efeitos do Espírito Santo na vida do crente, da pessoa que está embriagada espiritualmente? Fala aí no verso 19, ó. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tudo isso aqui, companheirismo cristão, atitude de louvor, gratidão, espírito de serviço, tudo isso aqui é uma atitude de alguém cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, bêbado pelo Espírito Santo, ele é companheiro das pessoas, ele é amigo, ele é grato. E aí o apóstolo no verso 22 fala assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E aqui Paulo muda de assunto e começa a falar de família, certo? Errado. Na verdade, Paulo está continuando o seu argumento, e ele fala assim, a pessoa que é cheia do Espírito Santo,
a pessoa que é embriagada pelo Espírito Santo, como é que ele é na família? Como é que ele é dentro de casa? A esposa que é cheia do Espírito Santo é embriagada, ela é submissa ao marido. E o marido que é cheio do Espírito Santo, que é embriagado pelo Espírito Santo, como é que ele age? Ele oprime a sua mulher? Diz aqui que ele ama a mulher como Cristo amou a igreja, e como se entregou por ela, ele se entrega. E aí no capítulo 6, verso 5, o apóstolo fala a respeito dos servos. Aqui ele mudou de assunto? Não, aqui ele está falando no ambiente de trabalho. Como é que o servo deveria se portar no ambiente de trabalho se ele é cheio do Espírito Santo? E depois ele fala da armadura do cristão no verso 10. E ele fala como que o cristão cheio do Espírito Santo é vitorioso. Tudo isso é muito maravilhoso, tudo isso é muito bonito, mas a pergunta que não quer calar é: como ser um cristão assim? Como a gente pode ser cheio do Espírito Santo? Quando a gente lê esses versos, a gente fica encantado. Eu quero ser um cristão exemplar na minha família. Você não quer? Você quer ser uma pessoa embriagada pelo Espírito Santo no seu ambiente de trabalho? Agir como você normalmente não agiria? Agir com cortesia, com amor, com carinho no trânsito? Eu desejo isso para a minha vida. Eu gostaria de ser embriagado pelo Espírito Santo para poder exercer, para realizar atitudes que normalmente eu não realizaria. Como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? No início da mensagem eu falei que tem uma expressão em grego aqui que é muito interessante. Fala enchei-vos. Se em grego tivesse enchei-vos, a gente tinha que fazer alguma coisa para ser cheio do Espírito Santo. Só que como a gente viu que em grego está sede enchidos, isso quer dizer que a gente tem alguma coisa para fazer, mas não necessariamente tem. É uma atitude passiva. Como é que a gente pode ser cheio sem fazer nada? É uma passividade completa? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Como é que um copo fica cheio de água? Como é que ele fica cheio? Ele tem como se encher de água? O que ele tem? Ele tem que ficar embaixo da torneira. Se ele estiver no lugar certo, ele vai ser cheio. Ele precisa fazer alguma coisa? Não, mas ele tem que estar no lugar certo. A mesma coisa é a gente. Ellen White diz, no livro Eventos Finais, nós não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima. E estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente que a chuva serôdia caia em meu vaso. Em outras palavras, nós precisamos estar dispostos. Nós precisamos estar com o coração aberto. E o que isso quer dizer na prática? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3. Lembra que eu falei que Colossenses e Efésios são cartas parecidas, são cartas irmãs? A resposta da nossa pergunta está em Colossenses capítulo 3. Como ser cheio do Espírito Santo? Colossenses capítulo 3. Algumas páginas à frente. Se você reparar bem, você vai ver que aqui em Colossenses tem os blocos parecidos, como a gente mencionou. Colossenses fala, no verso 18, de família, esposa, sede submissa ao próprio marido. Aqui está falando de novo, ó. Isso é bem importante, senão não estava repetindo, né? Fala para as esposas, fala para os filhos, fala dos servos no verso 22. E se você reparar bem, aqui nos versos 15 até os versos 17, vai falar de novo, do mesmo jeito que a gente estava falando, de companheirismo cristão, de gratidão. Vamos ler? Diz assim, ó: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão. O que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Repararam uma coisa aqui? O apóstolo Paulo falou novamente de gratidão, de amizade, de companheirismo cristão, de espírito de serviço.
Só que aqui ele não falou de uma coisa. O que ele não falou aqui? Do vinho. Antes ele tinha falado: irmãos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aqui não falou isso, falou de tudo mais, mas não falou isso. E aqui a gente tem uma outra coisa, uma novidade aqui. Verso 19, verso 16. Habite ricamente em vós, o quê? Em outras palavras ele está falando assim: sede cheios, ou sede enchidos da palavra de Deus. O que a gente conclui? O estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus é o que nos habilita para ser cheios do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser cheio da palavra de Deus, você precisa ser cheio da palavra de Deus. Se você quer ser um cristão de verdade, se você quer ter atitudes que normalmente você não teria, você precisa de renovação, de transformação no seu coração. E isso só acontece através do estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus é a torneira de Deus, que enche o nosso coração e transforma a nossa vida. Se eu preciso ser um cristão melhor em casa, se eu preciso tomar atitudes que normalmente eu não tomaria, se eu estou tendo dificuldade em dominar o meu temperamento, se no meu ambiente de trabalho eu tenho que ser mais agradecido, eu preciso mais da palavra de Deus. Acordar mais cedo, estudar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus habita em nós, nós nos tornamos bêbados pelo Espírito Santo. Nós estamos cheios do Espírito Santo. E esse é o meu desejo para a sua vida. Você também quer ser cheio do Espírito Santo? Estude mais a palavra de Deus.